Será que estamos no ar? Olha, Você deu eu aqui vou ao vivo? agir, eu vou agir como se nós estivéssemos no ar. Caso estejamos, estarei agindo certo. Vocês concordam comigo? Sim, Eu acho senhor, que sim. sempre. Se você estiver certo, eu acho que você vai estar certo. Beleza, então, sejam muito bem-vindos, nossos amigos cabeças de gasolina. Esse é o Roda com Roda, que é a versão, o seu programa sobre Fórmula 1 em alta definição. Esse não é só em alto e bom som. Esse alta definição, por enquanto, ele é só boa vontade da nossa parte, mas vamos tocando em frente, né? Apresentem-se, senhores. Eu sou Carlos Del Valle, no caso, batendo Roda com Roda. Eu sou o Valese estreando no Roda com Roda. Eu sou o Sérgio Dias e mais uma vez trazendo muita beleza para este canal aqui no YouTube. É sempre bom ter um membro galã como o Sérgio Dias. Então, meus amigos, vocês sabem, essa nossa versão em vídeo serve para a gente falar de assuntos mais atuais e serve também para a gente ler os comentários que as pessoas deixaram nos nossos programas em formato de podcast. Caso você não conheça, caso você esteja chegando na gente direto pelo YouTube, o nosso programa fica em podcastf1brasil.com.br. Eu queria, né, Sérgio, deixar o aviso que a gente participou de um podcast muito famoso aqui no Brasil, que é o Na Porteira Cast. Sim, nós fomos convidados lá pelo Randall e pela equipe dele para participar do Na Porteira Cast. Nós falamos sobre automóveis, foi algo bem interessante. Fizemos ali a timeline da evolução dos carros até os dias de hoje. Claro, falamos um pouquinho de Fórmula 1 e nós ficaríamos muito felizes se você entrasse, ouvisse e usasse da Gasolina Power para comentar lá no site naporteiracast.com.br. Você pode ouvir o programa sobre automóveis. Inclusive, eu espero que dessa vez vai estar aqui embaixo, porque da outra vez eu falei que ia colocar, não coloquei, e os amigos Cabeça de Gasolina me cobraram, né? Ó, só faltou os links que você falou que iam estar aqui embaixo. Dessa vez vai estar, porque eu já deixei eles separadinhos ali. Então, você que está assistindo o vídeo, você olha ali embaixo, vai estar escrito assim, Na Porteira Cast, nossa participação. Você clica ali, vai lá, ouve, visita e comenta lá com os caras. Outra coisa, Valézia, é que dá para o pessoal visitar também a nossa famosa Gasolina Store. A loja do Cabeça de Gasolina, né? A gente está vendendo camisetas, estamos disponibilizando camisetas para os nossos queridos amigos Cabeça de Gasolina, para que eles saibam, para que todos saibam que você é um Cabeça de Gasolina. Então, nós temos 3 modelos. A gente tem a do Fernando is Faster Than You, um vermelho Ferrari muito legal. Nós temos a do Kimi Raikkonen, que também é Keep Calm and Just Leave Kimi Alone. E nós temos o nosso novo lançamento para agora, hein? É a Mostra aí, camiseta mostra aí. Ô, beleza, olha lá. Né? Vocês sabem o que é isso. Eu não preciso dizer para vocês o que é isso. Você é o Cabeça de Gasolina. Essa tá lá, essa é novinha e vale a pena. Se você não sabe o que é aquela figura ali, cara, você, poxa, vai assistir algum vídeo. Do que vocês querem que o cara assista o vídeo? De. Peppa Pig. Ou a Sheila Mello cantando água no YouTube. Ou eu pensei alguma coisa de culinária, talvez. Não, mas não, é moda. Moda é uma boa, hein? Moda. Quem não souber o que é aquela figura ali, vai assistir um Olha, videozinho de moda. se você por acaso cair num troço chamado Andréa Moda, você está no bom caminho. Existe chance ainda, né? Bom, tem também aqui embaixo, eu também espero ter colocado o nosso endereço para você não só conhecer o nosso site, como conhecer a nossa fanpage no Facebook e também no Twitter. Os 2 endereços estão aí para você seguir a gente lá. Bom, dando início aí aos nossos temas da semana, eu tenho uma coisa que é do programa que vocês falaram do Grande Prêmio da Rússia, que eu não participei, eu estava naquela travessia nos mares gelados de hidrocarbonetos em Titã, na órbita de Saturno, claro. Vocês falaram que o Lewis Hamilton estava quase com a mão na taça. Que eu estava ouvindo, né? Eu ouvi, como qualquer ouvinte, o programa e pensei, puxa, mas eu não acho que esse cara esteja com a mão na taça. Por mais que ele esteja indo bem. Ele está numa maré boa, ganhou 4 corridas seguidas, mas o problema é que o campeonato ainda falta muita coisa. Ainda principalmente por causa daquela corridinha lá no final com pontos duplos. Eu até coloquei, né, Sérgio? Também vai estar aqui embaixo, eu espero, nos links ali embaixo, um texto sobre um cara que falou uma coisa que é meio aterrorizante, né, Sérgio? Porque ia ser um papelão muito grande para a Fórmula 1 se isso acontecesse. Sim, qual é o problema?
É o talkingaboutf1.com, foi ele que escreveu isso. E a questão é, quando a gente fala de Fórmula 1 e de campeonato, a gente fala de quem venceu mais, de quem venceu menos, de quem mereceu mais ou de quem mereceu menos o campeonato. E o que que tá? Qual é a situação? Até esse momento, o Nico Rosberg tem 4 vitórias na temporada. O Lewis Hamilton tem 11. Eu vou até olhar aqui, Del Valle, com tudo, a tua licença, de que o Lewis, nesse momento, ele está Acho que liderando o ele tem campeonato. 9. Devem ser 9. Acho que 11 é nessa Isso. extrapolação do cara, né? O Lewis, ele lidera por 24 pontos, é isso? Não, calma. Assim, o Lewis Hamilton agora, nesse Agora, momento, ele está liderando por 17. Cada vez que você ganha uma corrida, você faz 7 pontos a mais que o segundo lugar. Então, o sino é o seguinte, Lewis Hamilton está 17 pontos na frente. Se ele ganhar em Austin, com o Rosberg em segundo, outra dobradinha, ele pula para 24 pontos de vantagem. E se ele ganhar em Interlagos, também são mais 7 pontos, então ele vai a 31 pontos de vantagem. Até aí vocês conseguiram acompanhar o raciocínio matemático? Sim, agora sim, porque quando falou de matemática, o Sérgio perde os seus neurônios e as suas sinapses. Não, mas você está falando com um cara muito ruim também de matemática. Mas de qualquer forma, 17 dele em Austin ele amplia para 24 e depois de Interlagos para 31. Isso se ele vencer com o Rosberg coladinho nele. Pois bem, problema, Abu Dhabi são pontos duplos. Então, o segundo lugar, em vez de valer 18 pontos, quanto que ele vale? 36, né? Eu já fiz a conta, Sérgio, para você. 18 vezes 2, né? 18 vezes 18, 36. Então, o problema é o seguinte, Lewis Hamilton, existe a chance, né, teórica do Lewis Hamilton ganhar as 2 próximas corridas, chegar em Abu Dhabi e quebrar uma peça do carro dele, alguma coisa assim, ele não marca ponto. O Rosberg não ganhar, ele ser segundo lugar, por exemplo, e o Bottas ganhar, ou o Daniel Ricciardo, seja lá quem for, e o Rosberg ser campeão, porque ele vai marcar com o segundo lugar 36 pontos, e o Lewis Hamilton remando tudo isso, ele marcou somente 31. E nesse caso que você falou, né, que o Lewis Hamilton teria 11 vitórias contra 4 do Rosberg, e Rosberg campeão, seria uma farsa bizarra para a Fórmula 1. Ninguém gostou da história dos pontos duplos, e isso aí mostra por que ninguém gostou. E é bem capaz que aconteça, né, Valério? Você já imaginou se isso acontece mesmo? É aquilo, é tudo na questão do ser. Eu, particularmente, não acredito que isso vai acontecer, mas poder, pode. A gente teve problemas com o Hamilton no meio da temporada, no final a gente teve também com o Rosberg. Mas na primeira corrida também. Isso, o Hamilton, inclusive, iria vencer o Grande Prêmio da Austrália, se não fosse o problema que ele teve. Mas eu acho isso muito difícil dentro de estratégias, dentro de manutenção, em planejamento de riscos dentro da Mercedes. Eu acho muito difícil algo acontecer com os 2 carros, não é só com o Hamilton, não. Acho muito difícil acontecer com qualquer carro da Mercedes nesse momento. Valeu. Poder pode. Eu acho complicado. Eu acho complicado extrapolar desse jeito, mas matematicamente você pode fazer isso. O que a gente podia pensar era o seguinte: dobradinhas. É bem possível que tenhamos 3 dobradinhas aí agora, porque tanto Austin quanto Interlagos são circuitos que teoricamente vão favorecer a Mercedes. Abu Dhabi pode ser que sim. Vamos então continuar nesse ponto, e Hamilton chegou em Abu Dhabi 31 pontos à frente do Rosberg. O Rosberg vence essa corrida, que vale 50, não vale mais 25. Então ele passa 19 pontos. Daí o Lewis ia precisar de uma posição que marcaria 19 ou 10, dobrando para 20. Lewis Hamilton precisaria de um 5º lugar em Abu Dhabi para ser campeão. Pode chegar atrás disso? E ele pode ter um problema para chegar atrás disso, sim, eu acredito. Mas eu ainda estou apostando mais no Luizinho para ser campeão. Porque aquela questão, em condições normais de temperatura e pressão, eu acho que sempre a tendência é dar Lewis Hamilton, né? Mas o problema é que é uma margem pequena e que o Rosberg ainda está perto no campeonato, né? O Rosberg liderou o campeonato boa parte, aí o Lewis Hamilton conseguiu abrir agora. Agora, o pessoal gosta de teorias da conspiração, né? Vocês acham que essas 4 corridas seguidas que o Lewis Hamilton ganhou, começando pelo Valdez, ele ganhou porque é a condição normal de temperatura e pressão ele ganhar? Ou aquela treta lá na Bélgica, que o Rosberg tirou o Lewis Hamilton e falou que ele fez de propósito mesmo, levou uma
descompostura da diretoria, e daí há quem diga que a Mercedes agora pedalou o Rosberg nessa história toda. Como é que é? Eu acho difícil o Rosberg ficar quieto numa situação dessa. Tem alguns pilotos que ficariam, a gente sabe, não vou dizer nomes, não vou citar nomes, mas... Subpedido. Mas eu acredito que seria muito difícil o Rosberg, até porque é uma coisa que a gente já vinha conversando, e já conversamos sobre isso até nos nossos podcasts. Esse é o grande ano para o Rosberg ser campeão. Lewis Hamilton, ele pode ser campeão, depois ele tem, acredito que, braço para ser campeão depois. O Rosberg, ele não aceitaria tão passivamente perder essa grande chance da vida dele. Eu acho que são apenas as condições normais de temperatura e pressão, e é uma inversão do que eu pensava antes, que o Hamilton não ia ter questão psicológica para aguentar uma briga dessa. Na verdade, quem parece que está tendo é o Rosberg. Isso é curioso, né? Porque no começo do ano eu lembro que eu quase escrevi algo sobre a evolução, a maturidade do Lewis Hamilton. Nas primeiras provas ele parecia ser uma pessoa muito mais calma do que ele aparentou ser nos anos anteriores. Parecia que estava com aquela questão, não importa o que aconteça, eu vou guiar por aquilo que eu quero e que eu acho correto. E aí no meio da temporada ele se perdeu totalmente. No meio da temporada ele voltou a ser aquele Hamilton mimi, né? O Hamilton mimimi. Falava, isso aconteceu por isso, ele não está deixando passar, ele fez aquilo de propósito em Mônaco, e com o tempo ele foi voltando, foi ganhando maturidade novamente do começo da temporada, até chegar no momento que nós estamos agora, que aparenta ter um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade. Em circunstâncias normais, algo muito curioso. Até agora, nessa temporada, o Rosberg cometeu 3 pontos de frenagem. 3 mesmos. Um foi em Mônaco, no Grande Prêmio de Mônaco, não na corrida, mas sim em qualifying, que chegou aquele problema todo. Depois ele cometeu o erro... A gente pode pensar que em Spa pode ter sido um erro, mas não sei, de frenagem. Em Monza ele errou, perdeu a primeira posição, e agora na Rússia novamente. Entre os dois, eu tenho a sensação de que o Rosberg é mais mente fria. Ele é um pouco mais tranquilo. Mas esses erros que ele cometeu fazem a gente acreditar que a pressão em cima dele dentro da equipe, e conforme aquilo que ele está vivendo, eu concordo muito com o Valese. Eu acho que é a grande chance da vida do Rosberg de ser campeão mundial. É uma batalha só com Lewis Hamilton, não tem Vettel, não tem Fernando Alonso, não tem Kimi Raikkonen, não tem Daniel Ricciardo, não tem ninguém do lado, é só os dois brigando. Eu acho que isso não vai se repetir em 2015. O que eu acho que acontece é que quando a gente via Massa contra Alonso também era assim. O cara consegue enfrentar o supercampeão, até que ele consegue. Só que ele tem que fazer um esforço tão fenomenal que começa a aumentar a chance dele errar, né? Então, assim, as coisas são mais fáceis para o cara que ele é um talento supernatural, como é o Hamilton, como é o Alonso, né? Os caras estão ali naquela velocidade bizarra, mas essa é a natureza deles. E daí o Rosberg e o Massa são caras que eles conseguem acompanhar de perto, mas para isso o cara está guiando 110%, e daí pode aparecer, né, erros disso daí. Exatamente. Qualquer deslize... maior, né? Exatamente. Mas, em condições normais, Lewis Hamilton talvez leve essa fatura, mas com certeza a gente vai chegar no Brasil com a briga aberta, que para nós vai ser espetacular. Exatamente. Não, e claro, isso a gente está falando que eu estou só desmentindo ou discordando, né, do que foi falado naquele programa, que ele estaria com a mão na taça, mas se a coisa for para o outro lado, se for para o lado de azar do Rosberg, também o Lewis Hamilton pode muito bem fechar o campeonato em Interlagos, né? Depende do que acontecer em Austin, porque se ele abrir 50 pontos de vantagem na corrida de Interlagos, ele é campeão, porque ele tem muitas horas. Então, mesmo que ele abandone Abu Dhabi, né, se empatar com 50 pontos, ele é campeão. Diga. Vamos fazer a matemática. Ele está 17 à frente, ele vence Austin e o Rosberg não pontua. 17 com 25, nas minhas contas, dá 42, correto? Ele precisa fazer 8 pontos a mais que o Rosberg. Não ganharia com uma vitória simples ainda, mas com uma vitória dele e um terceiro do Rosberg, fecharia aqui. Exatamente, muito bem. Olha, já conjecturamos bastante, então, sobre o nosso famoso
campeonato aí entre Hamilton e Rosberg. Inclusive, a gente vai ter programa especial pré-Austin na segunda-feira, dia, sei lá qual, 28, por aí. E vai ter também, 27, né? Isso, 27. E vai ter também um programa especial aí, falando sobre Interlagos, que vai ser no meio da semana. Bom, naquele programa de Interlagos a gente tem mais coisas para falar sobre essa disputa aí, Hamilton, etc., que tem algumas coisas bem interessantes. Acho que outro assunto que vocês vão concordar que é bem atual, que todo mundo vai querer saber, nosso palpite, é a situação das nanicas, né? No fundo, todo mundo já viu que um dia isso ia acontecer, mas no fim das contas, ao que tudo indica, nenhuma das duas vai participar do Grande Prêmio dos Estados Unidos, vão ter apenas 18 carros. Sempre foram equipes capengas, sempre houve equipes capengas na Fórmula 1, e parece que essas daí, infelizmente, né, todo mundo tinha uma certa simpatia pelas nanicas, mas parece que chegou o fim da linha para elas, ou não? Digam. Bernie liberou as duas para não participarem nem de Austin nem de Interlagos. Então, se elas não participarem dessas duas, eu acho que, pelo menos a Caterham não volta mais. Ela não vai conseguir disputar Abu Dhabi e ela está numa situação financeira e política muito ruim, uma questão de venda de empresa, entrega de ações, pagamento de ações, muito complicada para uma empresa que já não tinha uma saúde financeira muito grande. Então, nós corremos sim o risco de vermos apenas 18 carros, tanto em Austin quanto em Interlagos, e nós corremos o risco de começar o ano que vem com 9 equipes no grid. Eu acho que as nanicas estão se espalhando por aí. Serjão, 9 equipes, mas nós temos nessas 9 equipes a Sauber e a Lotus, então pode ter um efeito em cascata, será? Será que a Fórmula 1 está tão moribunda assim? Porque tem muita equipe endividada, a Europa ainda não está aquela beleza em termos de liquidez, de dinheiro sobrando, então a coisa está feia mesmo. Sabe quando você vê a tragédia chegando, se aproximando? Foi mais ou menos o que aconteceu com a Fórmula 1. Lá no começo do ano teve uma reunião com os chefes de equipe e eles, precisamos diminuir os custos de todos os jeitos. Eu lembro muito que a Monisha Krautebor, a chefe lá da Sauber, ela falou, olha, não tem como, a Fórmula 1 está muito cara, não tem como, no mundo atual, no mundo que vive uma crise global financeira, a gente manter esse esporte do jeito que está. As equipes maiores, encabeçadas pela Ferrari, falaram, pode chorar aí à vontade, não tem problema, vai continuar do jeito que está. Na época, a Monisha saiu revoltada da reunião, deu umas entrevistas falando, não pode, do jeito que está, vai ir para o fim, e a gente está começando a ver o fim começar agora, né? Porque você tem 3 equipes que não estão pedindo, não estão com o pires na mão, que são Ferrari, Mercedes e Red Bull. Só que porque mesmo McLaren e Williams, você não pode colocar a mão no fogo por nenhuma das duas. Então, é aquela história, você ter só 3 equipes sólidas, né, sempre pode ser meio perigoso. A McLaren, até pouco tempo, vendeu a sede de Woking para fazer capital de giro. Então, tá complicado para todo mundo. O que todo mundo começa a pensar, antes de tudo, né, teve a Caterham lá no Grande Prêmio da Rússia fazendo aquela porcaria no carro do Kobayashi, remendando ali a suspensão do carro. Qualquer pessoa que deixasse o carro no mecânico e visse aquilo de volta ia falar, vocês estão loucos da cabeça? Cadê meu advogado? Ligava para o advogado e voltava. Foi um absurdo aquilo com o Kobayashi. Os caras estão usando Silver Tape e HD40. Exato. Só isso que eles têm. Como é que pode a FIA deixar um carro daquele jeito, com aquela, gambiarra total no carro, ir para a pista? Aquilo foi um perigo, foi uma falta de responsabilidade da equipe. E agora sim, eu acho que, dizem, né, que talvez seja a solução ter 3 carros por equipe. Vamos descobrir. Era isso que eu ia falar. Com tudo isso, abrem-se a ideia, fica cada vez mais forte a ideia dos 3 carros. Mas será que ia fazer bem para a Fórmula 1 isso? O problema é que assim, você vai continuar com o mesmo problema de hoje em dia, né? Eu sou um cara meio contra os 3 carros, a gente tem um artigo sobre isso que a gente escreveu aí mês passado, retrasado. Você vai ficar com a mesma coisa, com 3 equipes só, que estão bem ali e tal, e fica todo o resto ainda chafurdando, né? Então, claro, o ideal seria que
a Fórmula 1 se tornasse um dia uma coisa mais rentável para quem quisesse entrar lá, para atrair as pessoas e tal, né? O problema é que nunca foi lá aquela tradição da Fórmula 1, né? Quem assistiu o filme Rush, lá do Lauda contra o Hunt, lembra do Lord Haskell, que o cara enfiava uma grana fenomenal e um dia acabou a grana e ele foi embora. Tipo, a Fórmula 1 tem essa tradição do cara atirar tudo que ele tem lá dentro e ir gastando, né? Então, porque é um esporte que prima pela excelência, pela engenharia, essas coisas todas, né? E eu acho que se não tivesse mais engenharia envolvida, se começasse a fazer o cara comprar carro pronto, você começa a descaracterizar um pouco a Fórmula 1. Então, são questões para o futuro, né? Tá tudo muito indefinido ainda. É o que o pessoal fala, o jeito mais fácil de se fazer um milionário é pegar um bilionário e botar ele na Fórmula 1, né? Olha, perfeito esse ditado. E eu tenho duas considerações. A primeira é que talvez, se as nanicas pularem fora, a Sauber e a Lotus, ou até mesmo a Williams, tudo, deem uma respirada, tirem o narizinho para fora d'água, porque o bolo vai ser partido em menos gente. Então, é bem possível que sobre um pouco mais para eles. E o Bernie talvez também consiga, resolva abrir um pouco mais a mão para manter essas equipes, para não virar um fiasco completo. E a segunda os donos da Haas, os caras que estão aí para entrar em 2016, devem estar olhando isso e devem estar com medo, hein? Isso o cara lá, o Pablo Elizalde do Autosport, né, falou, aí ó Haas, vem com fé meu filho, você deve estar muito animadão, né? O Elizalde já é aquela fantástica bom humor, né, tá sempre falando de humor lá no Twitter. O Haas chegou a comentar, nós temos que ver isso direitinho para não cometer os mesmos erros que a Caterham cometeu. Então eles estão, se a gente parar para pensar, eles estão pensando com maturidade, porque eles já iam entrar agora no ano que vem e decidiram, não dá pra gente entrar ainda em 2015 não, vamos para 2016. Vamos deixar esse negócio com uma base bem tranquila para a gente entrar e conseguir competir da melhor forma possível, e não com um carrinho de rolemã como a Caterham está fazendo. Não, e o Pablo Elizalde falou, né, finalizando esse assunto, ele falou, grid com 18 carros em Austin, é super bom para você popularizar a Fórmula 1 nos Estados Unidos. Ó, parabéns, galera! Então, vocês estão indo muito bem. No país onde a gente já teve corrida com 6 carros, né? É o triplo, pô. E os caras são acostumados com a NASCAR, né, que eles chamam parece um engarrafamento daqueles, assim, de fim de mundo, né, os caras fugindo do impacto profundo, assim, parece, NASCAR é aquilo, né, chega a ficar compacto de tanto carro. Bom, vamos dar continuidade com o nosso Roda com Roda. Quem mandou um e-mail pra gente foi o nosso ouvinte, Matheus Gomes. Um abraço, Matheus. Ele mandou um e-mail dizendo, salve amigos cabeças de gasolina do Apocalipse, tudo bem? Eu sou Matheus Gomes, São Paulo, 23 anos, e ele acompanha a Fórmula 1 desde Villeneuve, 97. Nunca mais parou de assistir, e ele é daquele tipo de cabeça de gasolina eclético, que assiste tudo. MotoGP, Fórmula 1, Rally, GP2, Stock Car, etc. Até rolimã, né? Então, ele parabenizou a gente pelo incrível trabalho, edição, etc., e a continuidade, né, que a gente tem se esforçado aí pela periodicidade. Pelo menos o nosso podcast ele é bem religioso nesse sentido, né, de sair sempre. O Roda com Roda está quase lá, nós estamos quase pegando o ritmo também, né? Ele é um entusiasta de podcast também, e ele agradece a gente pelo podcast sobre podcast, que é um episódio especial que a gente fez, que a gente fala sobre outros podcasts de Fórmula 1, né? E ele quer sugerir aí alguns podcasts pra gente, né, Valese? Ele quer sugerir que a gente faça um sobre o Emerson. Eu acho que é até uma responsabilidade pra gente, hein? Isso é um sonho, né? E nós estamos agora na efeméride, ele até usou a efeméride no e-mail dele, que eu gostei muito, dos 40 anos do primeiro título do Emerson, e o primeiro título também daquela equipezinha aí, porque se não fosse o Emerson, os caras não tinham ganho nada ainda até hoje. Mas, e o Emerson é uma história, cara, que é para você contar não em um especial, aqueles de ter parte 1, 2 e 3. O que você escreveu no e-mail é verdade, a gente tenta primar bastante, Matheus, pela pesquisa, para não falar besteira, para a gente é gostoso também entender e conhecer um pouco mais a história e trazer. O Sérgio é o nosso mestre das imagens, o cara que descobre os vídeos, as fotos,
tudo aí. Então a gente precisa se preparar, mas eu garanto para você, se depender de mim, especial do Emerson vai ter com certeza absoluta. É uma grande ideia. E, bom, ele termina o e-mail, né? Gostaria de mais uma vez agradecer por fazer um material de alta qualidade. Obrigado mesmo, Matheus Gomes. Matheus Gomes. Matheus Gomes, né? Matheus Gomes, um abração. E outro e-mail do Cristiano Seixas. O Cristiano Seixas é o seguinte, ele escreve assim: Olá, cabeça de gasolina, eu sou um fanático pela Fórmula 1, pelo Grande Prêmio do Brasil e pelo podcast F1 Brasil. E, cara, olha só o que o Cristiano Seixas fez. Ele montou um histórico de troféu podcast F1 Brasil e troféu As no Volante desde 99. É uma coisa impressionante. Até assim, é uma coisa tão extensa que eu vou colar ali, para o pessoal todo ver, né? Todos os troféus que o Cristiano Seixas deu. Então ele deu o troféu podcast F1 Brasil para o melhor piloto ou acontecimento do final de semana, desde 99, lá começando com Mika Hakkinen, depois indo até 2013, e também os As nos Volantes, né? Eu lendo aqui, eu relembrei muita coisa bacana, então eu vou deixar aqui nas notas aqui do nosso Roda com Roda de hoje, para vocês darem uma olhada. Inclusive a gente pode depois um dia fazer alguma recapitulação aí dos grandes momentos de Interlagos. Isso é legal, e cabeça de gasolina que tiver aqui no post, que estiver vendo esse vídeo em 2078, coloque a sua opinião, diga se concorda, discorda, se você acha que é isso mesmo. Vamos aumentando essa lista aí. Inclusive ele fala ali no As no Volante 2013, ele botou o Bottas, né? Eu falei, é mesmo, o Bottas bateu com o Hamilton, né? Aí eu fui dar uma olhada lá no vídeo, assim, daí o Hamilton foi punido por causa dessa colisão. Então tem margem para discussão aí, esses nossos As dos Volantes que o nosso amigo Cristiano Seixas deixou. E o Cristiano deixou 2010 em branco, Sérgio. Ele deixou 2010 em branco, e eu vou colocar o meu voto. 2010, para mim, As do Volante foi para os pilotos brasileiros. Nós tínhamos 4 brasileiros no grid, o Felipe com a Ferrari, o Barrichello estava na Williams. Ninguém conseguiu melhor do que 9ª, 10ª posição, e nenhum dos 4 pontuou. Então, para mim, o As não foram os pilotos brasileiros em casa. Mas diga aí, está preenchida a lacuna, Sérgio, diga lá. Que beleza. O que eu mais gostei foi o troféu Podcast F1 Brasil de 2004. O Cristiano deu para Gisele Bündchen dando a bandeirada em 2004. Eu não lembrava disso mesmo. Fiquei lembrando, ele me ajudou a relembrar dessa bela imagem na cabeça. Falando nisso, que ano que o Pelé deu, que esqueceram da bandeirada? Ele ganhou, né? Ele ganhou o As no Volante aqui por isso. O Pelé, eu não me lembro que ano que foi, não me lembro bem, mas o Pelé dando a bandeirada. 2002, no As no Volante do Cristiano Seixas. Montoya pegando pipa na primeira volta e o Pelé perdendo a bandeirada. Olha que beleza. Então, thumbs up para Gisele Bündchen, thumbs down pro rei, entende? Entende, inclusive, que nós vamos ler aí, vamos ver os comentários da galera. Primeiro, o do 88, Grande Prêmio da Rússia. Bom, tem o William Schlichten, que ganhou já o troféu Jumpstart. E o André Kranz também estava ali, né, na batalha e tal. E, bom, o William Schlichten, ele fala que tem uma cláusula no Caduns, que é o nosso campeonato, né, Valese... Uma polêmica. Olha lá, que bom que nós estamos está registrado. Valese Verne contra Del Valle e Kvyat, né? A gente apostou 2 skins lá, Interlagos, para quem não está sabendo. E ele fala, cláusula 4.4.3, que é uma cláusula pétrea da Constituição, né? Que é, caso um dos pilotos seja promovido para a equipe número 1, nesse caso a Red Bull, o mesmo se torna vencedor, não contando assim sua posição no campeonato atual. Você vê que o Valese suou frio nesse momento que alguém lembrou dessa cláusula. Isso ninguém tem registro. Ninguém tem registro disso, eu não assinei nada. Tá? O Bernie estava lá e viu que isso não tem nada a ver. Então, sinto muito dizer, mas essas skins aí, a não ser que o Rossinho suba ao pódio em Austin, eu vou ganhar. O detalhe é que o Caduns ele já termina em Austin, assim, porque a gente chega em Interlagos e eu já tenho que... Eu já estou falando como quem perdeu, mas eu acho que o Kvyat vai para o pódio lá em Austin, então vamos ver. Mas quem chegar em Interlagos já vai ter que resolver isso daí, então
Vamos ver, vamos ver. Eu tô achando que eu vou acabar pagando esse negócio. Bom, tem o Bruno Vicente também, que ele acrescentou mais, que a Mercedes já foi Brown, já foi Honda, já foi Bar, inclusive já foi Tyrrell, né? E ela já foi campeã, como é que ele fala? Tyrrell dos famosos carros de 6 rodas, que em 71 foi campeã de construtores, e foi a equipe de 2 dos 3 títulos do Jack Stewart. É que a gente está falando da Mercedes aí, né? Então, ele está lembrando de todo o pedigree que a Mercedes tem. O Cristiano Seixas falou sobre a síndrome de Carlos Reutemann para escolher as equipes, que é o cara que... O Alonso teria a síndrome de Carlos Reutemann, porque o Reutemann foi um cara que ele teve em grandes equipes, só que sempre na hora errada. Será que o Alonso na minha vez, será que bem na minha vez, né? A velha história. A famosa frase do Ayrton Senna, né? Será que bem na minha vez cagaram com o carro? E o Alonso, pelo jeito, né? Só falta ele ir para alguma equipe grande e ela fazer um carro terrível. Daí fica bem sedimentado mesmo, que o bicho está sempre na hora errada, no lugar errado. E o legal que o Cristiano falou também, Del Valle, é essa questão de quando a época da Renault, quando o Alonso foi bicampeão, ele era o desafiador, ele não era o top, o a ser batido. E o Cristiano termina o comentário dele com essa pergunta: será que o fardo de ser o primeiro piloto pesou nas costas do Fernando Alonso? Eu acredito que não, né? Eu acho que não, Valério. Eu acho que ele continua guiando pra caceta. O problema é que o carro é muito pior que os outros. Sim, eu também acho. Eu acho que ele se sente muito mais à vontade sendo o primeiro piloto do que tendo que correr atrás de alguém. Ele é um cara focado, a gente percebe isso até nas redes sociais, mas acho que isso não pesa para ele, não. E agora vai ficar mais feio para ele ainda, ou pior é se o Vettel chegar na Ferrari e em 1 ou 2 anos a Ferrari fizer um carro miraculoso, ou conseguir fazer um carro que se adapte bem ao Vettel, e o Vettel começar a ganhar a Ferrari como o Schumacher vencia, né? Isso para o Alonso não vai ficar muito legal, não, porque ele está lá batalhando e não conseguiu entregar um carro para ele. E é uma coisa engraçada, assim, que o Alonso, ele foi lá para chegando e ser campeão na Ferrari, né? Foi uma coisa, assim, que já quase foi campeão, ele perdeu lá naquela história do Petrov, na última corrida. Então, criou uma expectativa, uma pressão muito grande em cima dessa história de Alonso-Ferrari, e dá a impressão que nesse ponto o Vettel foi muito esperto, né? Porque a Ferrari está um lixo fenomenal, né? Me perdoa aí os nossos amigos tifose, mas, né, acho que ninguém vai discordar de mim. Então, o Vettel está indo para a Ferrari no momento que ele só tem um difícil piorado que está, né? A tendência é que qualquer coisa que ele fizesse, ele ganhar uma corridinha ou 2 ano que vem, ele já vai estar entrando com o status de lenda, assim. E não é o caso do Alonso, né? O Alonso, ele estava com uma pressão muito grande, uma expectativa em cima dele muito maior do que o Vettel vai ter, na minha opinião. O que vocês acham? Esse ponto é verdade. Esse, por um acaso, ele for realmente para a McLaren, isso se inverte também, né? Ele chega numa McLaren que está numa fase muito ruim, apesar de ter uma esperança. Verdade. E pode começar a vencer na McLaren. Então, se ele conseguir, isso inverte, né? Ele inverte o ônus. É que na verdade os ombros do Alonso são muito mais pesados nesse aspecto, porque ele é bicampeão e o Vettel é tetra, né? O Vettel, assim, não ganha nunca mais. Tudo bem, cara, eu sou tetracampeão, tchau pra vocês, entendeu? Ele é um cara que tá numa situação, né? Porque ele já ganhou 4. O Alonso ainda tem que correr atrás. Bom, continuando, tem o comentário do Duan Cerqueira, D-W-A-N, então eu creio que seja Duan Cerqueira. Ele sugeriu que, já que tem pausa de 3 semanas, poderia voltar aos especiais que vocês estão devendo. Tem do Schumacher e do Piquet. Agora ele já sabe que era do Bernie, né? Ele perguntou se não seria talvez então sobre a McLaren. É uma ideia, né? Nós temos aí essas equipes. O Valério fez uma careta ali, mas a McLaren vai ser um dia, nós vamos ter que fazer uma, né? Chamamos lá o pessoal do Papaya Orange para participar e tal. Essa é uma ideia antiga, já que está no forno lá, no famoso back burner faz tempo. Tem o Thiago Oliveira, uma abração pro Thiago. Desculpa, quem falou aí? Né, Del Valle, do tio Bruce a gente tem que fazer mesmo. Pode às vezes estar junto com o da McLaren, mas tio Bruce merece um episódio contando sobre a façanha dele de criar essa equipe. Grande. O primeiro capítulo da McLaren praticamente só Bruce vai ter que ser, né? Porque é muita história para contar do mestre Bruce, do anfitrião, não. Que anfitrião?
do patrono, né? Mestre Bruce ficou um troço totalmente Batman, né? Mestre Bruce parece o Alfred falando. Mas esse da McLaren pode deixar que eu edito, gente. Pode deixar que esse da McLaren eu vou editar. Mestre Bruce também pode ser do Bruce Lee, né? É uma coisa bem coisa de Mestre Bruce. Então, Thiago Oliveira, nosso amigo que sempre comenta aí também, vocês podiam fazer um episódio especial só com a edição Tititi 2014, que é a Silly Season. Pois é, a gente tem até feito esses roda com roda, em vez de fazer o podcast, tem feito esses outros aqui, bem para falar dos Tititi. E tem o Pedro Rossi também, né, Valério? Que ele tinha citando outras coisas aí nos nossos comentários. O Pedro Rossi, ele disse que a gente tinha que ter citado a Red Bull e a síndrome de Peter Pan, né? Porque ele disse que a Red Bull ela só gosta dos novinhos. É a síndrome de Peter Pan, ou Michael Jackson, ou até de pároco de igreja, alguma coisa assim, mas realmente a Red Bull, ela sempre prima por trazer os jovens talentos aí. É uma coisa que outras equipes já fizeram. São apostas que são mais arriscadas, mas eles têm tempo para fazer isso e têm dinheiro para fazer isso agora, né? Deram muito certo com o Vettel, eles querem outras. Então eu acho que... A gente pode dizer então que a Red Bull é o Santos da Fórmula 1? Os meninos da Red Bull? Os meninos da vila... Eles gostam de trabalhar com esse negócio da juventude, até porque a marca deles é muito dependente disso, né? De ser uma coisa de energia, energéticos e tal. Eu, no caso, até respondi lá no site pro Pedro Rossi, dizendo que justiça seja feita, foi o Vettel que vazou. O Vettel que resolveu ir embora e passou uma rasteira neles, de certa forma. Eu acho que ele fez certo, no caso, mas eu acho que a Red Bull ficaria mais 15 anos com o Vettel, se fosse o caso, porque eles sabem que ele é um cara que entrega, então, nesse problema, né? E até o Pedro Rossi respondeu dizendo que o Vettel chegou num ponto que fazia bem. E um comentário muito simpático de mais um William com sobrenome difícil, e que não é o William Schlichting. Cara, eu tô com medo disso. Isso aí deve ser alguma sociedade secreta se aproximando da gente. Nós somos do bem, tá? O famoso, como é que é, Sérgio, o nome dele ali, que eu não tô conseguindo ler direito? Vamos lá. William Luiz Schafachek. Olha só, olha, eu leria desse jeito também. Ele comentou, PQP, esse é o podcast F1 mais foda do Brasil, força de olhos. Obrigado, senhor William Schafachek. Tomara que seja assim que fale, espero que não esteja retalhando completamente, destruindo o seu sobrenome. Obrigado aí pela força, comentário muito simpático. E a gente teve, né, Valese, muito graças a você que fez uma pauta extensa sobre o Bernie Eccleston, a gente fez o nosso especial Bernie também. Bernie é uma figura que merece. Falar de Fórmula 1 sem falar de Bernie é uma coisa muito legal. O Rafael Wilker foi o primeiro a comentar. Parte 2. Ele foi a parte 1. O Rafael Wilker foi o primeiro a comentar e ainda reclamando que esqueceu os fones em casa. Mas, Rafael, eu acho que isso não é funk. Você podia ouvir isso no ônibus a toda altura que o pessoal não ia achar ruim, não. Fica tranquilo. Né? O William Schlichting, né? William S. O William S não dá mais, porque o outro também é William S. Né? Não, é um problema sério. Tô falando, uma comunidade secreta aí. E nós fizemos aquela brincadeira do Carlos, que tinha que ter Carlos no nome para participar, e ele disse que ele não vai participar, que ele não tem Carlos nenhum envolvido na vida dele. Bom que você não tem nenhum Carlos envolvido na sua vida, mas quem sabe um dia, William, que você pode sempre mudar de nome, né? Não, porque a gente fez essa piada porque o nome do Bernie é Bernard Charles. Então ele tem Carlos no nome, o que já significa uma posição de comando dentro da sociedade humana. Olha só que então, William, você pode mandar uma foto pra gente com vários discos do Roberto Carlos do lado, que a gente considera também como uma possibilidade. Roberto e Erasmo, né? Roberto Erasmo, boa. Olha só, você veja como o negócio comanda mesmo. Cristiano Seixas, mais uma vez, obrigado, mandou um link muito bacana com a prova quase inteira do Grande Prêmio do Brasil de 1972. Isso é muito legal, né? Porque você fica olhando o circuito antigo de Interlagos, que era um clássico fenomenal, né? Longas retas, uma sequência de 5, 6 retas no começo. Parece Le Mans, né? Que só precisa ter um motor e o resto o cara se vira, né? Mas depois chega um miolo, que daí você precisa de bastante aerodinâmica e tal. Olha, que circuito bacana que era Interlagos.
Eu sou contra esse negócio de você ficar muito, né, puxa, lamentando, que pena, como era bonito, como era bacana. Agora tem que tocar para frente, porque felizmente, como mostra ali a camiseta do Valese, né, Valese? O traçado atual, olha lá, o traçado atual é simplesmente fenomenal também. É o que já teve de corrida bacana naquele lugar, então vamos olhar para frente, né? O novo sempre vem. E tem o Rafael Wilker também, né, Valese, que ainda deu mais uma forcinha. Que disse que é legal ver a pista. Rafael Wilker foi quem disse isso e falou que foi bacana conhecer um pouco a vida do Bernie, né? E o Thiago Oliveira, que foi, também comentou de novo, esse pessoal, os cabeças de gasolina são muito gente fina, a gente acaba criando amizade com vocês e não deixem de comentar em todos os nossos podcasts, nos Roda com Roda e tudo, e disse que a foto da capa do especial já resume o que é o Silvio Santos da Fórmula 1. Eu gostei disso daí, embora o Bernie seja um pouquinho mais sinistro que o Silvio, né? O talento para o comércio é uma coisa interessante, né? Eu vi outro dia uma entrevista do Silvio Santos, um repórter que interceptava ele toda vez que ele ia cortar o cabelo. E é engraçado que ele mesmo se considera, cara, olha, você nunca acha que eu tenho grandes méritos, eu sou um comerciante, eu vou lá na TV e fico vendendo as coisas. É legal esse lado meio autodepreciativo dele, que eu achei muito interessante. Isso o Silvio, né? O Bernie, ele já nem reclama de nada mais, né? Só toca para frente e pronto. Veremos o que o Bernie nos reserva para os próximos dias. Depende bastante dele também o futuro da Fórmula 1, pelo menos em curto prazo, né? Exatamente. Muito bem, senhores. Então, obrigado aí para todo mundo que está assistindo a gente. Curtam o vídeo, assinem o nosso canal e vocês vão ter o Roda com Roda aí para a gente poder interagir e falar das notícias mais atuais. A ideia é que ele seja uma complementação para o nosso tradicional podcast F1 Brasil e todo mundo vai poder sempre bater roda com roda. Então, acho que é isso aí, né, Valério? Mais alguma coisa? Acho que a gente conversa semana que vem. Exatamente. E como o formato do Roda com Roda é mais uma coisa dinâmica e pontual de momento, e tentando trazer um pouquinho de novidade, um pouquinho de notícia, vá lá nos comentários e coloque coisas novas, faça a reportagem para os cabeças de gasolina seguir. Vamos fazer isso continuar rodando assim por um bom tempo, porque é assim que a gente se reúne, né? É ou não é, Sérgio? Exatamente. Nós fazemos tudo isso só para conversar sobre Fórmula 1. A gente gosta tanto desse esporte e quer ver ele vivo para sempre. Então, comenta com a gente, conversa com a gente, que a gente adora fazer isso com vocês. Então, senhores, é isso aí. Estamos batendo hoje Roda com Roda e na próxima estaremos aí também. Esperamos que vocês estejam também. Um abração a todos e até lá! Até lá, galera! Até lá!